Abra a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 22. Amém? Gênesis capítulo 22. Amém, gente? Podemos? Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre um rapaz e nada lhe faça. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram a Berseba, onde fixou residência. Amém? Essa passagem é uma passagem muito conhecida de todos, né? Muito conhecida, e nós poderíamos usar essa passagem para falar da importância de Abraão como pai da fé. Abraão que inaugurou a fila, né, o primeiro da fila, digamos assim, né, o homem com quem o Senhor selou uma aliança que redundou na nossa salvação, porque essa aliança significou muito mais do que um simples acordo de Deus com o homem, para que houvesse uma promessa, para que houvesse um cumprimento de promessa. Ele significou a vinda de Jesus posteriormente, toda uma história que se desenvolve até em que nós, né, gentios que somos, né, ou que fomos, até o momento em que nós tomamos posse dessa salvação,
quando confessamos Jesus como único, exclusivo e suficiente Salvador e passamos pelas águas. Nós poderíamos falar da importância histórica desse Abraão, e como esse homem foi obediente desde o primeiro momento, quando Deus chega para ele e fala para ele largar a terra, largar o pai, largar a mãe. Ele que era um homem rico, cheio de posses, que estava muito confortavelmente instalado, né, sem maiores problemas. Quando ele ouve esse comando, que não disse a ele sequer o lugar para onde ele deveria ir. Não disse a ele isso. Nós poderíamos falar aqui de um Abraão que mentiu quando estava no Egito, que mentiu de novo diante de Abimeleque, dizendo que Saraí era sua irmã. Quer dizer, mentiu e não mentiu, porque ela era irmã dele unilateral, né? Só por um dos genitores. Mas que não quis dizer que ela era esposa e que permitiu por 2 vezes que essa mulher viesse a ser, de certa forma, uma, pelo que a Bíblia diz, concretizando relações sexuais com o faraó, e na outra quase que, né? E isso redundando inclusive em consequências para o próprio Abraão. Um Abraão que resolveu levar uma mochila, dividir bênção com uma pessoa que não tinha sido abençoada por Deus, que era Ló, né? Ele resolve sair levando Ló atrás dele. Um Abraão que honra a palavra dada a Ló, honra uma aliança, honra um companheirismo, e que diante de uma guerra entre reis, em que Ló sai extremamente prejudicado, Abraão toma posição e defende o sobrinho. A gente poderia falar de várias coisas de Abraão aqui, mas hoje eu quero focar nesse momento específico e nessa situação específica, em que o mesmo Deus que faz a Abraão uma promessa de que vai dar a ele um filho da velhice, porque Isaac nasce quando Abraão está completando 100 anos de idade, um filho que vem num contexto de uma mulher estéril, de uma mulher obstinada, que resolve cumprir, né, uma promessa de Deus do jeito dela, entrega a escrava, e Abraão tem uma relação sexual com a escrava que redunda em Ismael. E há inimizade entre os povos até hoje, porque Ismael é o patriarca da nação árabe. Então, muçulmanos e judeus guerreiam até hoje, até por conta de território, disputando Jerusalém. Então, aquela maldição, aquela precipitação lá de trás, até hoje tem os seus efeitos. Um filho que é um filho de uma promessa que nem mesmo Sara acreditou. Né? Porque quando o anjo anuncia a Abraão que ela vai dar à luz daí a 1 ano na mesma época, ela fica na beiradinha da cabana, da tenda, rindo, né? Rindo, achando graça, né? Como é que eu, no auge da minha velhice, né? Na palavra ela fala, não tenho mais, né, libido, não tenho mais desejo sexual, vou ter filho com Abraão, né? E o filho vem para a alegria, vem para o cumprimento de uma promessa que foi sendo gradativamente falada, anunciada num primeiro momento, repisada num segundo momento, recolocada num terceiro momento. Ontem eu estava estudando esses capítulos da vida de Abraão, são pelo menos seis contatos de Deus com Abraão falando dessa promessa. E eis que chegamos a esse ponto. E é interessante que logo depois desse momento bíblico, o próximo momento bíblico é o momento da morte de Sara, do sepultamento de Sara. A Bíblia perde um pouco de tempo ainda falando das recomendações para que o escravo, o servo, achasse uma esposa para Isaac, e Abraão morre e acabou a história. Então, depois desse momento, nós não temos grandes momentos de Abraão com Deus. Abraão era amigo de Deus. Deus conversava com Abraão o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente vê o diálogo dos dois, era um diálogo de muita proximidade. Não era um diálogo que... Ele não se revelava a Abraão através de uma sarça ardente, como foi com Moisés, né? Ele realmente se mostrava de uma maneira muito íntima, com diálogo, com estar, né? Vários momentos ele saía da tenda ali, conversava debaixo de uma árvore. Então ele era um amigo de Deus, ele era íntimo de Deus. E esse Deus que deu esse filho, um filho da promessa, esse Deus que deu esse filho,
esse Deus chega para esse Abraão e fala: eu quero que você sacrifique esse filho, que é seu filho único. E qualquer semelhança com o sacrifício de Jesus não é mera coincidência. Porque assim como Abraão, Deus entrega seu filho único. O que a gente tem aqui é um prenúncio do sacrifício de Jesus. É a Bíblia mencionando em Gênesis já o que estava para acontecer daí a milhares de anos com o sacrifício de Jesus na cruz, em que Deus, nosso Pai, nos entrega um único filho em sacrifício. E não é à toa que essa é a aliança dele. Essa é a aliança. Eu entrego meu filho, ele morre sem pecado, derrota a morte, ressuscita e redime toda a humanidade, os que vieram antes dele, os que virão depois dele. Isso, ele precisava ter a prova de que minimamente o ser humano seria capaz de honrar a aliança que ele já tinha feito, que ele estava fazendo ali. Porque a palavra aliança só vai aparecer a partir desse momento. O que eu quero dizer para vocês é que essa situação de Isaac e Abraão neste momento é muito mais do que um exemplo de obediência. Eu não tenho dúvida de que é um exemplo de obediência. Mas mais do que um exemplo de obediência, nós estamos diante da presença de um coração verdadeiramente convertido. De um coração verdadeiramente rendido a Deus. Outro dia, eu perguntei para um grupo de pessoas, eu falei: se o Senhor te pedir para entregar o seu filho, a sua filha, você vai dar? Aí todo mundo olha para a cara do outro e fala: difícil, né? Muito difícil. Quantas coisas Deus tem te pedido? Quantas coisas Ele nos pede? Quantas coisas existem no seu coração e no meu coração que nós simplesmente não cedemos a Deus? Quantas vezes nós falamos com o Senhor que nós entregamos tudo na mão dEle? Toma, Pai, a minha vida é sua, meu coração é seu. E quantas vezes nós não reservamos cantinhos do nosso coração, pedaços do nosso ser, frações do nosso desejo, em que simplesmente nós não permitimos a entrada de Deus? Será que realmente nós estamos preparados para que Deus faça o que Ele quer fazer? E aí eu não estou falando de entregar o filho, entregar a filha. Eu estou falando de ceder aos caprichos do que a gente acha que é devido. Olha o que Abraão fez. Abraão recebe essa notícia. Ele dorme. Ele acorda no outro dia. Ele prepara a lenha. Ele anda 3 dias. E eu fico pensando, imaginando o que esse homem deve ter passado pela cabeça dele. O que ele deve ter pensado? Poderia ter se revoltado. Falado: o Senhor me deu, o Senhor me tira. Como assim? Mas foi o Senhor que me deu. Por que está tirando agora? A coisa foi de um requinte tal que a palavra aqui na Bíblia vai dizer que havia servos, mas quem preparou a lenha foi o próprio Abraão. O nível de sujeição foi tanto que ele poderia ter dito assim: eu até entrego meu filho, mas preparar a lenha para matar o meu filho eu não vou preparar. Isso aí eu deixo para o servo, isso é demais para mim. Ele poderia ter mandado outra pessoa fazer esse sacrifício. Ter negociado, falado: Senhor, o Senhor está muito rígido. O Senhor está querendo demais, né? Não, é muita rigidez para uma pessoa só. Mas deixa um servo lá, né? Vai ficar tudo bem, eu vou fazer. No final eu estou fazendo o que o Senhor me pediu. No resultado, é que a ordem dos fatores não altera o resultado. E ele foi meticulosamente obediente. Ele não acrescentou nada, não tirou nada da ordem, ele não inventou, ele não reinventou, ele não releu, ele não deu interpretações paralelas. Ele simplesmente cumpriu o que tinha que ser feito.
Só que mais do que uma obediência externa, falaciosa, uma obediência vigarista, para inglês ver, ele foi rendido, simplesmente porque ele cede para Deus algo que, teoricamente, ninguém teria coragem de ceder. Vamos lá em Davi. Olha a relação de Davi com os próprios filhos. Aminon estupra Tamar e Davi não corrige o filho. Ele não toma atitude. Se existe um homem provado, e quem falar para você algum dia na sua vida que Deus não prova ninguém, está falando mentira. E não sou eu que estou falando, quem está falando é a Bíblia. É o texto bíblico que está falando, que Deus prova, não sou eu que estou inventando. Não existe registro na Bíblia de um homem que tenha sido mais provado que Abraão. Pode passar na mente aí, da frente para trás, de trás para frente, fora Jesus. Fora Jesus. Não, e que não era homem. Não existe outra figura bíblica com a prova do tamanho de Abraão. Mas sabe qual que é a outra questão? Não existe na Bíblia ninguém que tenha recebido uma promessa do tamanho que Abraão recebeu. Tanto assim que nós estamos falando dele aqui até hoje. Que para o povo judeu é Abraão, uau, né? Uau, o pai da fé. Ele foi provado, e não é à toa que logo depois a Bíblia não gasta muito latim com ele, já passa para outra história. Isso aqui, gente, é o grande finale. E o Senhor repete de novo a mesma promessa, a mesma redação, a mesma coisa, as mesmas palavras. Das areias, da estrela, mesma história. Ele vai lá e repete de novo. Não tem homem mais provado. E sabe por que não tem homem mais provado do que Abraão? Não é porque ele teve que entregar o filho, teoricamente, não. Não é a questão, não é o filho. A questão é o nível de entrega desse homem. E quantas vezes Deus pede para a gente entregar capricho da gente? Coisa mínima, coisa pequena. E você declara, eu entrego minha vida, né? Papapá, pipipi, pepepé. Mas na hora que Deus começa a mexer naquele lugarzinho, não, aqui não. Aqui eu estou com discernimento, fica como está, deixa como que é, né? Vão manter das formas como está, isso aqui é melhor ninguém mexer não. Quando na verdade está chegando a hora da tua prova. Você acha, se ele promete uma coisa no início e precisa de uma prova no final, significa que ele prometeu um dia que vai acontecer? Se você não for provado e passar na prova? Não vai acontecer. Não vai acontecer. E você vai ficar levantando a voz, apontando o dedinho para Deus. Porque o Senhor prometeu, não cumpriu, papapá, papapá. Alguma mancada você deu. Porque não vigiou, porque não estava atento, porque estava distraído com outras coisas, pensando na morte da bezerra, e não estava fazendo a leitura espiritual que você precisa fazer. E tem uma coisa, quando Deus te chama para a prova, Ele não chama a plateia, Ele não chama ninguém para bater palma porque você passou na prova. Abraão foi provado, quem estava lá nesse monte, que hoje está o domo lá, né? Do islamismo, está lá no lugar. Foi o primeiro lugar onde o primeiro templo foi construído nesse monte. Quem é que estava lá? Tinha servo? Instagram? Holofote? Não. Estava Abraão, Isaac e a presença de Deus, e não tinha mais ninguém. Sabe por quê, gente? Tem outra coisa que Deus tem me ensinado ultimamente. Os maiores desafios que a gente tem, as maiores oportunidades de saltos espirituais, de grandes passos espirituais, a gente tem sozinho. A gente não tem na frente de plateia, de aplauso, em grupos. As grandes manifestações, elas não acontecem em multidões. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Veja lá os grandes milagres de Jesus. Se tinha mar de pessoas,
Houve grandes sermões na presença de muitas pessoas. Houve milagres que foram testemunhados porque precisavam ser replicados. Mas as grandes experiências, como a da mulher do poço, por exemplo, a samaritana que estava no poço, a mulher do fluxo de sangue que estava no meio de uma multidão, mas ninguém percebeu. Quem percebeu foi Jesus naquela hora, e se ele não para, ninguém ia ver. Quem estava lá era Isaac, Abraão e o Senhor. Porque na hora da prova, depende de você e da sua capacidade de ouvir a voz do Senhor, de ter discernimento espiritual, de saber o que Ele está te pedindo. Não tinha um profeta lá para bater nas costas do Abraão, aqui, ó, você está na prova, viu? Não tinha, não. Ele estava só. Até servo ficou para trás. Então, promessa tem prova, sim. Nós temos que estar muito atentos, vigilantes, porque a hora que a prova chegar, vai ser igual a prova de professor de matemática bravo. Ele não avisa o dia da prova, né? Ele chega e aplica a prova. É assim que Deus faz. Quem já fez prova que o professor não marcou antes? Chegou e aplicou a prova? Eu já. Professor bravo pra caramba. Eu não marco meus dias de prova, não. Minha filha tem um professor assim na escola. Ele chega e fala assim, hoje eu vou dar a prova. Quem vai fazer a prova? Quem não fizer a prova já perdeu 3 pontos para a prova seguinte. Valendo 10, a segunda já vale 7 na segunda oportunidade. É um Deus que renova oportunidade, é um Deus de misericórdia, é um Deus de arrependimento, mas é um Deus que exige vigilância. Estar atento. Estou na prova. A prova sou eu e Deus. E vai depender da minha disposição espiritual de passar. Não tem jeito de eu pegar emprestado do líder, não tem jeito de eu pegar emprestado dos outros o discernimento espiritual para vencer a prova. Você vai ter que acumular um patrimônio espiritual. Você vai ter que adquirir esse patrimônio. Desenvoltura espiritual. Para que você possa olhar na prova, olhar o olho dela e falar, bichona, agora somos nós duas aqui, né? Está na hora de eu passar e da minha promessa se concretizar. Outra coisa interessante, ninguém analisa esse trecho na perspectiva de Isaac. Todo mundo só pensa no Abraão, no cutelo, o anjo. Mas ninguém pensa em Isaac. O que Isaac fez? Correu? Esse Isaac era retardado mental? O que vocês acham? Vocês acham que ele era retardado? Que ele não tinha instinto de sobrevivência? Que ele estava dopado? Ele aceitou. Ele aceitou a situação. Assim como Jesus também aceitou. Não se debateu, não deu um showzinho, não saiu gritando, não jogou o pai no chão, não engoliu o cutelo, jogou fora o cutelo. Podia ter feito 1000 coisas. Ele ficou absolutamente quieto. E em momento nenhum da Bíblia, você vê Isaac se dizer traumatizado, porque na verdade o pai dele tentou matá-lo. Se vocês não perceberam, isso aconteceu. O pai dele tentou matá-lo. E ele, em momento algum, ele se coloca como vítima. Isaac, em momento algum, ele aparece como vítima nos capítulos seguintes. Ele é um herdeiro. Ele é um homem muito abastado. O Senhor se apresenta para ele depois e fala para ele: eu estou aqui por conta do seu pai Abraão. Por quê? Porque o que a gente faz aqui hoje, a gente deixa como legado para as gerações futuras. As nossas orações vão alcançar os nossos filhos, os filhos dos filhos, dos filhos dos filhos, vão alcançar. Você angaria benevolência. Porque a palavra diz que se ele amaldiçoou até 4 gerações, ele abençoou até 1000. Até 1000. Existe um incenso, está lá em Apocalipse 8, existe um incenso onde são depositadas as orações dos santos, que atingem as outras gerações futuras. Investir em oração é algo
muito importante. Sobremaneira importante. Aí vocês vão me dizer assim, na perspectiva de Abraão, que passou na prova, valeu a pena? Valeu a pena? Ele usufruiu? Ele foi rei? Ele viveu num castelo com harém, com não sei quantas mulheres, igual Salomão, não sei quantos quilos de ouro, aquela coisa toda? Não. Ele não usufruiu do conforto que Davi usufruiu, que Zedequias usufruiu, que Ezequias usufruiu, que Acabe usufruiu. Todos a descendência de Abraão. Ele não usufruiu. Não foi gostoso, foi? Será que foi gostoso? O cara sair, fica mudando de tenda, aí vai para um canto, aí depois junta com Ló, não dá mais certo, vamos para o Egito, aí vem a fome, vai para o Egito, volta. Aí vai para a Filistia, porque até na Filistia esse homem foi parar. E vai para lá, e vai para cá, e roda. Ele precisava disso? Foi confortável? Às vezes o serviço de hotelaria era melhor nesse lugar, né? A comida. Não, gente, não foi gostoso. Não foi gostoso. E na hora que ele passa a prova, veio, igual eu gosto de falar, né? Chuvas de pétalas de rosa, um perfume, anjos com trombeta, todo mundo aplaudindo. Não. Acabou. A mulher dele morreu. Ele foi lá, comprou um terreno para fazer o sepultamento. Aí depois ele casou, arrumou concubina, teve mais uns filhos. A Bíblia narra nessa ordem. E aí ele também morreu e foi sepultado junto a Sara, que é o que a palavra vai dizer. Na nossa perspectiva material, mundana, nós estamos sempre esperando a promessa. Mas aí eu vou perguntar para vocês, qual promessa que nós estamos esperando? A promessa que tem a ver com o que Deus quer para você e para mim? Ou a promessa com o que você quer para você? Teve um caso de um rapaz que batizou. A vida desse rapaz piorou. Piorou demais. Aí ele chegou para um outro pastor e falou com o pastor assim: eu vou voltar para o Espiritismo. Eu vou voltar para o Espiritismo. Eu vou voltar, porque depois que eu batizei, aí veio esse negócio, aconteceu isso assim, assim, o trem piorou bem para o lado dele mesmo, assim. Consequências. Oi? Tem alguém aí? Voltar para o Espiritismo, tipo assim, eu fui bonzinho, papai não me deu o que eu quis, então eu pego a bola e não brinco mais. Como se Deus precisasse disso. Até que ponto você está disposto, você, eu, né? Estamos dispostos a servir a Deus quando a promessa não vem? Com a promessa que você está achando que deveria vir. Pensa. Todo mundo aqui tem promessa, não tem? Não tem? E se não cumprir? E se não cumprir? Ah, mas Deus, peraí. Tem muitos erros de transmissão nessa linha de comunicação. Você pode ter entendido a promessa errado. Você não sabe da vida de quem te entregou. Se estava alinhado com Deus ou se o inimigo que estava falando. Você não sabe se você deu uma mancada lá atrás. E se embora Deus tenha te perdoado, você não está apto a receber o que Ele precisa, que Ele gostaria de te dar. E se Ele não te der? E se Ele não me der? Será que eu vou vir para o culto, sexta-feira, noite chuvosa, véspera de feriado, sentar aqui, ouvir, tal? Será que eu vou doar meu tempo para Deus? Será que eu vou ficar sentado dentro da igreja?
Ou será que eu vou chutar o pau da barraca? Promessa para cumprir tem requisito. E se não cumprir? Você vai brigar com Deus? Vai que eu estou te vendo, né? Primeira coisa, vai que eu estou te vendo. Não condicione a sua fé, o seu serviço, o seu tempo ao fato de Deus cumprir uma promessa na sua vida. Eu não vou falar percentual, porque eu não fiz uma pesquisa empírica para falar em percentual. Mas são muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas que estão servindo a Deus por conta da promessa. No utilitarismo, na feitiçaria, porque isso é feitiçaria. O que é feitiçaria? Oração feiticeira. Você ora já pedindo a contrapartida. Tô aqui, Deus, ó, tô te servindo, ó, tô aqui, tô bonzinho, tô isso, tô aquilo, me dá. Ele visita o seu coração, o meu coração, ele visita. Pensamento é diálogo com Deus, ele sabe se você está bonzinho, se você está obediente, se você está frequentando a igreja, se você está falando, servindo, e até mesmo se você está servindo sem religiosidade, mas servindo. Porque tem muita gente que serve, mas serve pensando na contrapartida. Mas e se não vier a contrapartida? E se não vier? Pode não vir. Eu desejo e profetizo que venha na sua vida e na minha. Mas pode não vir. E foi isso que esse homem pensou aqui. Foi isso que esse Abraão pensou. Ele poderia ter pensado, falando assim, eu não vou lá sacrificar Isaac, não. Porque esse negócio está ficando, virou a palhaçada. Porque se era a promessa que eu ia ter descendência numerosa, meu único filho, porque Deus já tinha falado com ele, que não adiantava ele pensar que era Ismael. Tem uma outra passagem que ele não vem achando que é Ismael, não é não. A promessa foi para o casal, foi para Sara e Abraão. Ainda tem esse detalhe. Não tem promessa coisa nenhuma. Promessa nenhuma. Que promessa? Vou lá nada, vou sacrificar filho nenhum não. Esse negócio é a maior lorota da face da terra. Tchau, ó, fui. Vou voltar para o meu rebanho, para o meu dinheiro, para as minhas posses, para a minha mulher, que está velha, mas tem, né? Me cuidar de mim. E tchau. Talvez aquele momento que você tem certeza não vai cumprir. Que você fala, não vai cumprir. É a hora que está na hora de cumprir. Está na beiradinha. E aí a pessoa, ao invés de manter a submissão, manter a obediência, continuar andando, começa a meter os pés pelas mãos. Começa a fazer a promessa acontecer com a força do braço. Aí começa a ver sinais. Eu estou vendo sinais. Não, porque estava andando, aí passou um caminhão, as 3 letras da placa do caminhão são as iniciais do nome da mulher que eu estou querendo. Da fulana lá que eu já pus na cabeça que é ela. Isso é um sinal. Isso é um sinal. Aí, passou 10 minutos, a mulher me ligou. Outro sinal. E aí, eu orei e o Espírito Santo falou comigo. É ela. Ainda justifica ainda. Sinais. Você sai procurando sinais. Se você fica focado naquela parede ali, ó, molhada, você vai começar a enxergar coisa ali. Ó, tô vendo ali uns bichos com chifre. Ó, parou. Para de delírio. Para de delirar. Vamos pôr o pezinho no chão. Parar de forçar braço, levar na marra. Está acontecendo e não está acontecendo nada. Às vezes Deus está te mostrando é outra coisa, mas você está tão obstinado, está tão focado. Não é isso. E não tem nada ali. Você está indo num espírito de engano daqueles terríveis. E colocando sua promessa por água abaixo, está indo tudo para a vala. Porque você está
tão obcecado, tão obstinado, que aquilo que de fato é espiritual, você não está conseguindo enxergar. E quais são os sinais? Quais são os sinais? Estou sendo provado. Estou no caminho certo. O sinal está aqui, ó. É grande esse sinal. Tem um monte de letra, um monte de livro, um monte de capítulo, um monte de versículo. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Depois, tem uma coisa muito importante, mágica, chamada oração. Eu já falei isso aqui. Não tem como você conhecer quem você quer agradar sem se relacionar com Ele. Você não vai conhecer Deus nunca se você não tem relacionamento com Ele. Se você não se relaciona com a pessoa, como é que você vai saber do que ela gosta e do que ela não gosta? Palavra, oração, jejum, adoração. E de vez em quando, Ele resolve mandar de cima para baixo, porque revelação, infelizmente, não é de baixo para cima. Tem revelação que vai criando, estou vendo ali naquela parede, tarará, né? A teoria da conspiração. Ele resolve sim usar pessoas para revelar coisas para você. Coisas boas e também coisas ruins. Porque o Senhor também usa os profetas dele, não só para te animar, isso é uma função desse ministério, né? Para alegrar o nosso coração, para confortar. Nós precisamos dos profetas para que nos confortem, porque a nossa caminhada é dura. Olha aí Abraão, quantos anos esperando esse filho abençoado, quantas idas e vindas, né? Olha Davi, imagina se não tivesse uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, mas também usa para exortar. Também usa para exortar. Eu conheço um pastor que tem um ministério de monte. O ministério dele é só monte. E eu achei muito interessante, porque 90% de quem vai lá são pessoas que ainda não batizaram. Ele faz um trabalho maravilhoso de evangelização, mas 90% são pessoas que não batizaram e que estão ali única e exclusivamente para receber revelação. Única e exclusivamente. A mesma relação dessas pessoas, e muitos também batizados, dessas pessoas com esse pastor que tem dom de profecia, é a mesma relação que eu tinha com as cartomantes. Mesma coisa. Com a diferença que a cartomante, você vai a hora que você quer, você paga, a pessoa fala, pronto, acabou, você vai embora para casa. E tem uns que deixam até gravar fita, na época era fita ainda. Gravei até uma fita cassete, falando tudo, para você poder conferir depois se vai acontecer ou não. A mesma relação. Profeta na Bíblia, ele veio para anunciar coisas pesadíssimas. Pesadíssimas. Não é só coisa boa, não. Coisa pesada também. E coisa boa também. Como vocês podem ver, a nossa relação com Deus e o nosso patrimônio espiritual, que são os recursos que eu tenho para a minha desenvoltura na hora da prova, dependem muito mais de mim do que de qualquer liderança. Muito mais de mim do que de qualquer liderança. A prova com Deus é a mesma lógica de uma prova de esforço físico. Se você é sedentário, só fica no sofá, deitado, comendo e mudando canal, você consegue correr 40 quilômetros? A maratona? Meia? 10 quilômetros? Você não consegue. Assim somos nós na vida espiritual. O Senhor tem grandes promessas. Junto com grandes promessas, Ele tem grandes provas. Como é que eu vou ter desenvoltura na prova se eu não tenho condição espiritual sequer de perceber que eu estou numa prova? E muito menos de sair fora, porque prova é prova. Tem até uma propaganda de uma rede de ensino aqui que era assim: prova é prova. Sabe ou não sabe? Se você não tem
os elementos, a estrutura espiritual, você vai tomar bomba na prova 25 vezes, a sua vida vai ficar girando em torno da reprovação. É preciso nos exercitar. É preciso nos exercitar. É preciso ter fome da Bíblia. Você não tem que procurar a igreja perto da sua casa. Você tem que procurar a igreja perto da Bíblia. Você não tem que procurar coisas que estejam fora do que está aqui. Está aqui, ó. Tem que ler, pedir discernimento, para o Senhor abrir os olhos espirituais, ver coisas, para permitir que você veja coisas que você não consegue ver intelectualmente, para que você possa ver com o seu espírito. Orar, porque a prova vai chegar e nós temos que estar prontos, nós temos que estar aptos, para não dar passo em falso. Porque eu voltar para trás é aguardar a próxima chance. Vai, pega a senha, volta para a fila e vai... prova de novo. Igual a Detran, que você vai fazer na prova de carteiro motorista, vai tomar bomba, tem que fazer mais aula de rua. É a mesma lógica. É a mesma lógica. E saber que a gente tem que ceder no nosso coração o altar. O altar. Lá em Jeremias, o Senhor vai dizer que Ele atende às nossas orações quando nós buscamos de todo o nosso coração. Não é de meio nosso coração, não é de um quarto nosso coração, é de todo o nosso coração. Tem áreas da nossa vida que simplesmente a gente não quer deixar que Deus entre. Tem coisas que a gente não quer, que você fala com a sua boca, mas o seu sentimento não entrega. Não entrega. A gente vê toda hora, aqui toda sexta-feira, pessoas que estão idolatrando homens, idolatrando maridos extremamente abusivos, maridos que são usados pelo inimigo para massacrar. E a mulher continua ali, mesmo com autorização para apartar, dada claramente pela Bíblia, que a gente não seja de escravo, de jugo com descrente. Não estou nem entrando em polêmica de divórcio, estou falando o mínimo, estou falando de apartar. E a mulher está ali, ó. E sabe por que ela está ali, ó? Porque o altarzinho está erguido ali para o reizinho reinar. E esse rei não é o Senhor. Não é Deus. Aí ora com você e fala, entrega o meu casamento. Mentira, não entrega nada. Porque se esse homem adoecer, essa mulher morre. Vira para ela e fala, você sabia que Deus pode vir e recolher esse cara? Ah, acabou. A mulher desespera, arranca os cabelos. Fala, ué, você não está entregando? Você não está entregando sua vida sentimental? Então por que você está ficando incomodada com isso? A vontade dele não é boa, perfeita e agradável? Ele só não tem a seu respeito pensamentos de paz e não de mal? Mas por que você não entrega? Será mesmo que eu entregaria a minha família, o meu casamento, o meu emprego, o meu ministério, falar, faz o que o Senhor quiser, sabendo que Ele vai lá e faz? Eu estou preparada para tirar esses ídolos do meu coração? Todos. Sabendo que isso pode te desagradar? Sabendo que você pode ser o chamado para ser João Batista, viver vestido de pele, comendo gafanhoto com mel? Ou será que eu quero deixar ele entrar, se for para ele me colocar num confortável apartamento de cobertura, com um bom carro parado na garagem, aí eu deixo ele entrar? Pensa nisso. Pensa nisso. Porque é essa entrega aqui, ó, que ele está te pedindo e me pedindo. Isso aqui não é brinquedo, não. Ele foi no que era mais importante, ele foi lá e falou, me dá. Me dá. Você construiu a vida inteira? Você acha que é seu? É meu. Me dá. É meu. E aí? E em tudo dai graças. E em tudo dai graças. Desfaça os ídolos. Vamos brincar de desfazer ídolo. Vão brincar de deixar Deus entrar. Vão brincar de ter patrimônio espiritual para passar na prova. Porque se a gente não tiver esse patrimônio, pode vir, pessoal. Pode vir tocar aqui a musiquinha para um louvorzinho, para a gente encerrar na paz. Nessa palavra branda, né? Macia.
Gostosa, né? Sentar no pudim, todo mundo uhul, né? Então, uhul é a hora que você passar na prova, aí você me procura, fala assim, pastora, aquele dia a senhora quebrou o coco ali no altar e foi batata, é isso mesmo. Eu vou falar, glória a Deus, porque andar com Deus não é sentar no pudim, não é moleza, não. De vez em quando vem umas molezas para a gente conseguir sobreviver, né? De vez em quando, só de refresco. Via de regra, é isso aí. E por isso, muitos vão falar, Senhor, Senhor, expulsei demônio, preguei o evangelho. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês não. Amém? Vamos orar? Todo mundo aqui vai passar na prova? Amém? Todo mundo aqui preparado para orar muito? Para declarar para o Senhor que Ele pode entrar? A casa é sua, pode entrar? Né? Será que é mesmo? Vai ser, não vai? Se não é, vai ser em nome de Jesus. Porque nunca é tudo dele, a gente tem que entregar para ele, é todo dia. É todo dia que a gente tem que falar, a casa é sua, papai. Tem um porão aí que eu estou querendo esconder, uma gavetinha, mas pode entrar. Entra que faz bem, para mim e para todo mundo. Vamos orar, gente. Pai santo e querido, eu te agradeço, Senhor, essa palavra que ministrou primeiro no meu coração, antes de ser ministrada. Porque a palavra que é ministrada não é vivida, ela é vazia. Ela não tem autoridade. E glória a Deus por isso, Senhor. Glória a Deus por o Senhor me disciplinar, me ministrar, me ensinar. Para que eu possa, Senhor, subir aqui todas as vezes que o Senhor me chama. Para ministrar com misericórdia e compaixão na vida dos meus irmãos, Pai. Nessa hora, Senhor, eu apresento cada um aqui presente, Pai. Cada coração aqui presente, os corações desses que estão assistindo online e que ainda vão assistir, em nome de Jesus. Eu apresento esses corações, Pai. E nós confessamos, repitam comigo assim, eu confesso, diante do Senhor, toda idolatria, toda obstinação, a coisas que não provêm do Senhor, Pai. Eu entrego o meu coração, todo o meu coração, cada canto do meu ser, cada aspecto do meu comportamento, para que o Senhor possa visitar e mudar aquilo que o Senhor precisa transformar. Que o Senhor possa derrubar toda a arquitetura que não provém do Senhor. E que o Senhor possa construir novas estruturas, novas atitudes, novos comportamentos. Que o meu coração seja abnegado, como o de Abraão. Que eu possa, Senhor, ser aprovado nas provas que o Senhor tem para mim. Que eu possa alcançar um outro nível de espiritualidade, que é o que eu peço, em nome de Jesus. Senhor, tendo em conta a oração que eles fazem aqui, Pai, eles têm o meu sim e o meu amém. E nós desligamos na terra e pedimos que o Senhor desligue no céu toda a legalidade dada ao inimigo para agir sobre brechas espirituais, de idolatrias emocionais, sociais, outras idolatrias de pessoas. Pai, se essa confissão não foi sincera, Pai, que ela possa servir, essa palavra possa servir para reflexão, para trazer arrependimento genuíno, para que possamos nos sentir, Pai, traindo o Teu Espírito Santo a colocar em altares coisas que não são o Senhor, falsos deuses, coisas e pessoas que não são dignas, Pai, de estarem entronizados no nosso coração, Pai. Que o Senhor possa abrir nossas gavetas, que nós possamos Te adorar, Pai, de todo o nosso coração, orar de todo o nosso coração, Pai. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Se a vitória não
consegues enxergar. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh, te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Oh, vem incendiar. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Senhor, por mais uma sexta-feira, de uma palavra que liberta, de uma palavra que descortina a verdade, Senhor. A verdade daquilo que o Senhor nos deixou, Pai. Das histórias que o Senhor nos deixou, dos registros que temos do Senhor aqui, Pai. Materializados na Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada vida que aqui está, pela vida das pessoas que vão ser tocadas por essa palavra, ou que já foram, Senhor. Que o Senhor possa nos guardar, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, cuidar de nós. E que a gente nunca, 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 Pai, venha perder a Sua presença, Senhor. Que a gente nunca venha sair da Sua presença, Pai. Porque a gente pode perder tudo, a gente só não pode perder o Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Hoje, agora 22 horas, nós temos o culto Som do Céu. Domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto, o culto principal aqui da nossa casa. Você também está convidado. E às quartas, nós temos o culto Sedentos. Temos também o nosso discipulado profético aos domingos, às 8h30. E eu queria lembrar a todos vocês do evento do dia 21 de novembro, que é um evento do dia inteiro, onde vai ser ministrada uma palavra poderosa de transformação, que tem a ver com o direcionamento que a gente tem que ter na vida. Tem muito a ver com o que a gente falou hoje, né? Com transformação. Então, eu te convido a saber mais, né? Quem está presente já é da casa, já está cansado de saber. Quem não é, está assistindo, vai assistir. Te convido a vir nos conhecer pessoalmente. Amém? Às sextas-feiras nós temos feito uma oficina de espiritualidade às 17 horas. Tem sido poderosa essa oficina. E a primeira vez que eu estou convidando a igreja, oficialmente. Então hoje oficialmente eu estou convidando. É só para mulheres. Não, homens não estão convidados. Amém? Mas vocês todas estão convidadas. Então vamos despedir de você. O horário da oficina? Às 17 horas. Às 17 horas. Tem as oficinas em geral, elas acontecem ao longo da semana inteira, né? O projeto Quem Mais Nos Ama, um projeto só para mulheres. E às 17 horas, toda sexta, nós temos uma oficina de espiritualidade, né? É uma oficina que é para mulheres em geral, para tratar assuntos em geral. E você está convidada. Está sendo uma experiência muito interessante, muito poderosa. Hoje a gente teve um testemunho lindo, lindo, lindo de uma irmã que, se vocês vissem, a irmãzinha ali estava aqui, né, comigo hoje. Você viu também, né? É Mônica, né?
Eu até disse que eu quero trazê-la aqui para ela dar o testemunho dela. O testemunho dela é de arrepiar, é de fazer a gente ficar com vergonha de reclamar de qualquer coisa que a gente já reclamou na vida. Uma pessoa sensacional. Eu vou ver se eu combino com ela para ela vir dar o testemunho dela aqui. Uma pessoa que merece ser honrada. Merece ser honrada. Amém? Então, shalom, shalom, que a paz do